Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Reflexão do dia 15 de novembro de 2024, 32ª semana do Tempo Comum, sexta-feira. Cor litúrgica verde. Santo do dia, Santo Alberto Magno, mestre de Tomás de Aquino. Nós estamos falando do século XIII, começa tudo na Alemanha. São Alberto Magno nasceu na Alemanha em 1206, numa família militar que desejava que Alberto continuasse com a carreira militar ou seria um grande político, administrativo, né? Frequentou a igreja dos dominicanos enquanto esteve em Pádua, grande administrador do reino de Deus, devotíssimo da Virgem Maria, optou pelos desejos do coração de Deus. Por sua grande paixão, entrou para a família dominicana em 1223, a fim de mergulhar os estudos na santidade e no apostolado. Em 1274, foi convocado pelo Papa Gregório X para favorecer a união entre as igrejas latina e grega, após o grande cisma do Ocidente. O cisma do Ocidente acontece nos anos 1050, 1060, justamente com uma seguinte diferença. A igreja oriental tinha ali uma grande devoção ao líder de Constantinopla, e enquanto a igreja do Oriente reconhecia o Papa, né, como o verdadeiro líder da igreja. A diferença é que no Oriente seria ali o imperador de Constantinopla, que seria o líder da igreja. Essa foi a grande diferença. O restante não teria grande sentido. Foi mais uma importância política que foi dada a nível de Oriente, que não aceitava o Papa. Alberto, então, esclareceu os pensamentos de Tomás de Aquino, que havia sido alvo de objeção e até de condenação injustificáveis. Grande mestre e educador das almas, que formaste santos com os seus ensinamentos, suscitai novas vocações para continuar a obra da salvação. Intercedei pelos professores, educadores, catequistas, para que possam ser cheios do Espírito Santo e eduquem conforme os valores cristãos. Amém. Primeira leitura está na segunda carta de João, capítulo 1, de 4 a 9. Veja a preocupação aí do apóstolo, né, que se identifica como um ancião. Então, nós estamos falando de João, apóstolo. Veja que ele já fala à comunidade, ele chamando de senhora, e a seus filhos, né, chamando os filhos aí como filhos da igreja, com a preocupação que ele tem dessas pessoas que visitam as congregações com filosofias diferentes, com posturas diferentes, e proporcionam um outro alicerce para a fé que não seja o alicerce apostólico. Então, nós temos que entender que esta preocupação é desde os apóstolos. Desde que Jesus foi crucificado, morto, sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, e aí começa a igreja apostólica, começa a missão evangelizadora. No primeiro século, nós já tínhamos quase 200 seitas religiosas, hereges, usando o nome de Jesus, enquanto aqueles que seguiam os apóstolos eram chamados de católicos, aqueles cristãos católicos, aqueles que seguiam o ensinamento dos apóstolos. Quero lembrar que os apóstolos, eles foram, em sua maioria, para Roma, entre eles também João. Então, Marcos, nós temos Pedro, Paulo. Então, em Roma foi consolidada a igreja da forma que nós a conhecemos. Por isso que a igreja é católica, universal, né? Apostólica, veio dos apóstolos e tem sua sede em Roma até os dias de hoje. Que esse foi o grande desafio. Quantas e quantas vezes tentaram tirar a igreja sediada em Roma da sua condição geográfica, de estar ali em Roma, né? Quantas e quantas investidas de imperadores, autoridades, quantas e quantas
vezes foi tentado tirar a igreja de Roma e até hoje ela está em Roma, pela vontade de Deus. Mas vamos ao texto, então, para entendermos o que João está falando nessa segunda carta de João. Leitura da carta de São João. Muito me alegrei, Senhora, por ter encontrado alguns dos teus filhos que caminham conforme a verdade, segundo o mandamento que recebemos do Pai. E agora, Senhora, eu te peço, não que esteja escrevendo a respeito de um novo mandamento, mas trata-se do que temos dito desde o início, né? Temos falado desde o início. Amemo-nos uns aos outros. E amar consiste no seguinte, em viver conforme os mandamentos do Senhor. Este é o mandamento que eu viste desde o início para guiar o vosso proceder. Acontece que se espalham pelo mundo muitos sedutores que não confessam Jesus Cristo encarnado. Olha, entendamos que o apóstolo já está escrevendo isso aí, pelo menos aí depois dos seus 80 anos de idade. Então, acontece que se espalharam pelo mundo muitos sedutores que não confessam Jesus Cristo encarnado, porém se dizem cristãos. Está aí o Senhor, está aí o sedutor, o anticristo. Tomai cuidado, senão quereis perder o fruto do vosso trabalho, mas sim receber a plena recompensa. Todo que não permanece na doutrina de Cristo, mas passa além, não possui a Deus. E aquele que permanece na doutrina é o que possui o Pai e o Filho. Palavra do Senhor, graças a Deus. Um outro aspecto do cisma do Oriente com o Ocidente é que eles não aceitavam também a encarnação de Jesus. Então, na concepção do Oriente, Jesus ele continuou sendo Deus. Então, não houve esta encarnação de Jesus. Jesus, então, ele superou todas as suas dores e adversidades, porque ele era Deus, né? Então, ele não se transformou em homem. E o Oriente acredita nisso, porque qual é o sentido de copiarmos Jesus? Como é que ele pode falar? Com que propriedade Jesus poderia falar, sede santos, porque o vosso Pai é santo, porque eu sou santo, se ele não tivesse superado as dificuldades também dimensão da carne? Jesus comia, bebia, Jesus tinha que ir no banheiro. Então, Jesus tinha suas necessidades fisiológicas também. Então, ele mostrou para nós que, embora sendo um homem, embora sendo da condição divina, né, ele não usou essa condição divina para superar as dificuldades. Ele preferiu passar pelas humilhações, preferiu passar pelo sofrimento para mostrar a cada um de nós que é possível ser santo. Então, estas são as dificuldades do Oriente e o Ocidente. Por isso aconteceu o cisma. A natureza principal foi a política, mas também o movimento iconoclasta de não aceitar as imagens, né? Então, tinha que ter outras motivações secundárias. E isso tudo acontece nos anos 1050. E João, escrevendo no primeiro século, quer dizer, ele está escrevendo aqui no século XI. Tudo isso acontece no início do século XI e XII, que é o cisma do Oriente. Mas veja que lá no século I, João também já está escrevendo sobre isso, sobre o perigo daqueles que usam o nome de Jesus e querem impor à igreja um novo alicerce, uma nova doutrina, um novo jeito de ser igreja. Não existe isso. Tá? Então, que sigamos esta senhora, assim como chama aqui o apóstolo, a senhora, ele se referia a uma senhora de quase 100 anos, né? E agora nós temos uma senhora de 2024 anos. Então, como é que eu vou contestar essa senhora de 2024 anos, que é a Igreja Católica Apostólica Romana, que já passou por diversas experiências e tem toda a doutrina de Cristo dada pelos apóstolos e nos fornece hoje o caminho para a salvação. Olha o que está escrito no versículo 9 da segunda carta de João: todo aquele que não permanece na doutrina de Cristo, mas passa além, não possui Deus. Acha que está glorificando Deus, mas não possui Deus. Aquele que permanece na doutrina
é o que possui o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O responsório é o Salmo 118. Feliz é quem, na lei do Senhor Deus, vai progredindo. Olha que fala o Salmo. Feliz é quem, na lei do Senhor Deus, vai progredindo. Então tem uma lei, tem parâmetro, tem limite, tem doutrina, tem religião. Se eu sigo, eu sou feliz e vou progredindo na fé. Evangelho está em Lucas capítulo 17, de 26 a 37. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: como aconteceu nos dias de Noé, assim também acontecerá nos dias do Filho do Homem. Dando bem claro que acontecerá nos dias do Filho do Homem, ele está falando da segunda vinda. O que vai acontecer na segunda vinda? Eles comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca. Então, ele está falando que, assim como aconteceu no tempo de Noé, acontecerá no tempo da segunda vinda de Jesus. Nós vamos comer, beber, dar-se em casamento, casar, construir, né? Até o dia em que, de repente, Jesus voltará. Vai ser de surpresa. Continuando o texto. Então chegou o dilúvio e fez morrer a todos. Acontecerá como nos dias de Ló: comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e construíam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, Deus fez chover fogo e enxofre no céu e fez morrer a todos. O mesmo acontecerá no dia do Filho do Homem, quando for revelado. Nesse dia, quem estiver no terraço, não desça para apanhar os bens que estão em sua casa. E quem estiver nos campos, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Quem procura ganhar a sua vida vai perdê-la, e quem a perde vai em conservá-la. Eu vos digo, nesse dia, dois estarão numa cama, um será tomado e o outro será deixado. Duas mulheres estarão moendo juntas, uma será tomada e a outra será deixada. Dois homens estarão no campo, um será levado e o outro será deixado. Os discípulos perguntaram: Senhor, aonde acontecerá isso? Jesus respondeu: onde tiver o cadáver, aí se reunirão os abutres. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Senhor, onde acontecerá isso? Olha a resposta de Jesus: onde tiver o cadáver, aí se reunirão os abutres. Os abutres reconhecem que tem um cadáver pelo cheiro, né? Pelo cheiro da morte, pelo cheiro é, que exala aquele corpo que já morto. Então eles se reúnem os abutres. Aqui Jesus está falando então, nós temos que sentir o cheiro de Deus, ao exalar o perfume do Senhor, o cheiro da vida, aí nós estaremos. Assim como os abutres reconhecem um corpo em decomposição, assim nós também temos que reconhecer o cheiro da vida, que vem pela igreja, que vem pelo ensinamento, que vem pela doutrina, que vem pelos limites que nós chamamos religião. Estar na igreja significa estar atento, porque toda vez na missa você fala: vinde, Senhor Jesus. Você fala isso toda missa. Vinde, Senhor Jesus. Apressa-te, volta. Nós estamos te esperando. Toda celebração de missa é para esperar a volta do Senhor Jesus. Então a Assembleia se reúne, relembra o sacrifício, que é a comunhão, e depois termina: vinde, Senhor Jesus. Vem salvar-nos. E quando nós cantamos junto com o Santo, 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 né? Quando nós cantamos o Glória, quando nós estamos participando de todos os momentos da celebração da palavra, tudo lembra a promessa do que o Senhor voltará, há de voltar e julgar os vivos e os mortos. Quando nós professamos também a nossa fé, né, que cremos no Senhor Jesus, cremos na Santa Igreja, na comunhão dos santos, na ressurreição dos mortos, na vida eterna. Amém? Então nós estamos sempre proclamando isso. A missa é um grande apelo à igreja que sofre, à igreja peregrina, lembrando a Deus: envia, Senhor, o vosso Filho. Nós estamos ansiosos, aguardando a segunda vinda do Senhor Jesus. Só tem medo da segunda vinda do Senhor, onde haverá o julgamento dos vivos e os mortos,
aquele que anda às margens da igreja, que não aceita Cristo em sua plenitude. É o que nos lembra na primeira leitura São João. Todo aquele que não permanece na doutrina de Cristo, mas passa além, não possui a Deus. Portanto, tem medo da segunda vinda de Jesus, tem medo do julgamento final e não aceita essa doutrina evangélica, não aceita essa mensagem evangélica, porque como o Senhor há de julgar os vivos e os mortos? E nem acredita que Jesus vai voltar. Mas aquele que permanece na doutrina é o que possui o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, permanecer na doutrina de Cristo nos lembra que nós teremos um julgamento final, um julgamento pessoal na nossa morte, mas todos nós ressuscitaremos também na vinda do Senhor Jesus. É complicado, eu sei. Eu sei que às vezes as pessoas têm até medo desses dias, mas todo aquele que é cristão, todo aquele que aceita a doutrina de Cristo, que vem dos apóstolos, já contempla com alegria esse dia. Nós esperamos o dia em que Jesus há de voltar, julgar e também separar aqueles, assim como separou Ló, assim como separou Noé e sua família, ele também há de nos separar como justos homens e mulheres que atenderam o apelo do Senhor e se voltaram para Cristo, nosso Salvador. Queremos lembrar, nesse final de reflexão, o objetivo da vida. Por que, que eu nasci? Eu nasci para trabalhar, eu nasci para ser dinheiro, eu nasci para ser médico, eu nasci para ser motorista de caminhão, operador de máquina, eu nasci para. Para que eu nasci? Então, todos nós temos um objetivo bem claro, dado pelas Escrituras. O motivo de eu ter nascido, de minha mãe ter me concebido, de Deus ter me permitido que meu pai e minha mãe se unissem para que eu fosse concebido, primeiro é para conhecer Deus. Segundo, é para amar a Deus. Terceiro, é para servir a Deus. Ou seja, segundo os grandes líderes da igreja, né, dos padres da igreja, se não é para servir a Deus, né, não tem nenhum motivo de viver. A minha vida é para servir a Deus. Se não é para servir a Deus, eu não tenho motivo nenhum para viver. Então, que o Senhor, através desse santo evangelho e da reflexão da liturgia de hoje, possa criar em nós um espaço favorável para construirmos com a nossa história, a nossa vida, o anúncio do Evangelho. Oportunidade para que outras pessoas próximas a nós reconheçam que Cristo é o Salvador. E também oramos pela Santa Igreja Católica Apostólica Romana. Amém. Eu me chamo Dilton Góes. O nosso projeto chama-se Ai de mim se não evangelizar. Seja você também um evangelizador. Multiplique em suas redes sociais esta palavra, esse estudo. Crie um grupo no WhatsApp e comece a transmitir também para que mais pessoas possam entender o objetivo com clareza, a liturgia do dia. Que não seja só palavras lidas, mas que seja um estudo aprofundado para que possamos crescer cada dia no degrau da fé em direção ao nosso Senhor Jesus. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.